Fala pessoal, aqui é o Vitor, do Nel, e hoje a gente está aqui com o terceiro vídeo do nosso mini curso de Data Science, resolvendo um desafio do Kaggle, onde a gente quer tentar descobrir se as pessoas, os passageiros do Titanic, sobreviveriam ou não ao acidente de acordo com os dados que a gente tem. Então, no último vídeo a gente explorou um pouco melhor as nossas variáveis, tentou entender melhor a distribuição das variáveis que a gente tinha, as variáveis categóricas, as variáveis numéricas, se a gente tinha muito dado em branco, se a gente tinha alguns outliers. E hoje o que a gente vai fazer é um processo inicial de feature engineering. Então o que a gente vai tentar fazer é entender as nossas variáveis de uma maneira mais minuciosa e como a gente pode manipular elas, como a gente pode mudar elas para conseguir atingir resultados melhores. Então o que a gente vai fazer agora é observar não somente as variáveis em si, como a gente estava vendo anteriormente. Então aqui, por exemplo, quando a gente observou a variável embarked, a gente viu a distribuição delas nas suas categorias, mas a gente não relacionou ela à variável alvo, que é o que realmente nos interessa, na nossa target variable, que é a survived. Então agora a gente vai tentar criar essa relação para facilitar o nosso trabalho. Mas antes disso, a gente precisa fazer algumas manipulações de acordo com o que a gente viu na exploração de dados que a gente fez. Então aqui eu rodei de novo o método train.head, onde a gente pode observar as 5 primeiras linhas do nosso data frame. E uma coisa que a gente observou é que a variável ticket, ela é uma variável que tem muitas categorias diferentes, ela é uma string e tem valores bastante diferentes, então a gente tem algumas que tem letras, algumas que só tem números, então a gente precisa tratar ela de alguma forma. E a cabin também, ela tem vários valores nulos, né, onde a gente não tem um valor de fato, e se a gente olha a distribuição dos valores, como a gente fez anteriormente no histograma, a gente vê que a gente tem várias categorias diferentes, que seguem um padrão de iniciar com uma letra e depois vir um número. Mas a gente tem muitos valores diferentes, então a gente não consegue utilizar essa variável bem para um método estatístico ou de machine learning, entender bem a influência dessa variável na nossa target. Então, iniciando pela variável cabin, a gente pode assumir uma hipótese bem simples inicialmente e ver se faz sentido, que é tentar separar a cabin pela letra inicial dela. Como a gente pode ver aqui no histograma, essa letra se repete em vários momentos, né? A gente tem várias vezes em que B é a letra inicial, vários momentos que é C, então a gente teria bem menos categorias se a gente conseguisse fazer isso. Talvez isso nos traga alguma informação relevante, e é isso que a gente vai ter que observar agora. Para a gente conseguir manipular essa variável, o que a gente vai fazer é utilizar um novo método que a gente ainda não viu do Pandas, que é o apply. Basicamente o que o apply faz é aplicar uma função em cima de um data frame inteiro. Então ele pega uma função que é passada como parâmetro para ele, e a partir dessa função ele aplica essa função, né, em cima de todo um data frame, em todas as linhas de um data frame. Então o que a gente está fazendo aqui é criando uma nova coluna para o data frame que a gente está usando, que é o train, que é a coluna new cabin, só para diferenciar da nossa cabin que a gente já tinha antes, e a gente está aplicando essa função na train cabin, na nossa coluna que nos importa. Então o que a gente está fazendo é pegando cada coluna da train cabin, cada linha da train cabin, desculpa, e a gente está aplicando a função que a gente está passando como parâmetro aqui no apply. O que a gente podia fazer era declarar uma função no Python de uma maneira normal, mas o que eu estou fazendo aqui é utilizando uma função lambda no Python, que basicamente cria uma função temporária que a gente não precisa mais utilizar depois. Então, nesse caso, a gente vai aplicar essa função agora e depois ela não vai mais ser chamada em lugar nenhum. Por isso, a gente está usando essa função lambda para facilitar o nosso trabalho e não ocupar espaço na memória nem nada. Então, o que a gente está fazendo é criando essa função lambda row. Basicamente, row é o parâmetro que essa função recebe. E eu coloquei esse nome row porque é cada linha do data frame, então assim fica mais claro o significado desse parâmetro. Então, o que a gente está fazendo é transformando cada linha da coluna cabin, ou seja, cada linha aqui, cada um desses valores, em uma string, e depois pegando o primeiro valor dessa string, né, o primeiro índice. Então o que a gente está fazendo é pegando aqui, no caso de NaN, a gente está pegando um N, no caso do C85 a gente está pegando um C, e assim por diante. Então eu vou executar essa célula, clicando Ctrl Enter, e agora a gente criou essa nossa nova variável. Para a gente observar como essa variável ficou, como essa coluna ficou, né, eu vou dar um ponto value count nela, para a gente observar os valores diferentes que ela tem e quantos valores ela tem para cada uma dessas categorias. Como a gente pode ver aqui, a gente ainda tem uma predominância muito grande de N, né, que são os valores nulos que a gente viu aqui no NaN. A gente tem um pouco mais de valores de algumas categorias numéricas, algumas categorias que já não são nulas, né, que tem algum significado, mas de qualquer forma são bem menos valores, né? Então a gente tem poucas categorias, já diminuiu bastante, mas ainda assim a gente pode avaliar se a gente não consegue juntar algumas delas. Como a gente pode ver, a T, por exemplo, só tem uma, a G só tem 4, então é uma boa análise a gente vê se vale a pena a gente juntar algumas dessas categorias. Beleza.
Já na variável ticket, a gente não consegue fazer isso muito bem, porque como a gente pode ver, elas iniciam de formas bastante diferentes, né? Não é que nem a cabin que segue um padrão um pouco mais claro. Então um chute que a gente pode dar aqui, que pode ser uma hipótese válida, é que como a gente pode ver algumas variáveis do ticket, né, algumas linhas, elas têm algumas letras e também números depois. Então ela começa com uma sequência de caracteres alfanuméricos e depois vem um número. Em alguns casos isso não acontece, em alguns casos tem só o número, como a gente pode ver nessas duas últimas linhas, né, nas linhas 3 e 4. Então uma possibilidade que a gente pode fazer é dividir a variável ticket em uma variável binária, em que ela é numérica ou não é, só 0 e 1. Então o que a gente está fazendo é novamente usando o apply, agora a gente está criando uma variável numeric ticket, usando a variável ticket para aplicar a nossa função, né, já que é a variável que nos interessa para a gente criar essa variável nova, fazendo uma função lambda de novo, mas agora o que a gente está fazendo é dizendo que a linha vai ser 1 se a linha da ticket for numérica, e se ela não for, ela vai ser 0. Então, ela basicamente o que essa nova variável está fazendo é respondendo se o ticket da pessoa era numérico ou não. Quando a gente roda essa célula e dá um value count, como a gente pode ver, a gente tem mais tickets que tinham um número, que eram tickets somente numéricos, e um valor menor, mas ainda considerável, né, 230, não é uma proporção tão pequena, de valores que eram uma combinação de caracteres e números. Bom, agora que a gente já manipulou as variáveis que eram mais complicadas de analisar, as variáveis categóricas mais complicadas de analisar num primeiro momento, o que a gente pode fazer é entender melhor a distribuição, como a gente tinha comentado, da nossa variável alvo, da survived, nessas variáveis categóricas. Para isso, o que eu vou fazer é utilizar um método groupby para a gente conseguir agrupar essas variáveis e analisar elas em conjunto de uma maneira melhor. Então, o que o groupby faz é basicamente agrupar o data frame que a gente tem pelas colunas que a gente passar como parâmetro. Então, aqui eu estou passando a pclass, que é a variável categórica que eu quero analisar, e a survived, que é a nossa variável de interesse, é a nossa target variable. E depois disso eu estou pegando o ponto size dele. Por quê? Porque o que me interessa é quantos valores a gente tem para pclass de cada valor de survived. Então, quanto que cada categoria de pclass tem de valores para cada categoria de survived. Se a gente rodar isso aqui, fica um pouco mais claro o que isso faz. Então, como a gente pode ver, a gente tem a nossa variável pclass, que a gente estava observando, separado nas categorias da survived. Então, a gente tem o agrupamento dessas duas variáveis e o tamanho de cada um desses agrupamentos. Então, quantos passageiros não sobreviveram e eram de primeira classe, quantos passageiros sobreviveram e já eram de primeira classe, e a mesma coisa para a segunda e terceira classe. Aqui, então, a gente já tem todas as informações necessárias para a gente avaliar em conjunto a variável pclass e a nossa variável alvo. Só que esse formato ele não está muito bom, né? A gente observar assim não é uma coisa tão intuitiva, não é tão simples de fazer essa análise. Então o que a gente vai fazer é criar um gráfico disso, a gente vai plotar um gráfico para facilitar essa análise. Para a gente plotar esse gráfico, então a gente tem que pegar esse objeto aqui que a gente criou e transformar ele num data frame, que assim, né, no formato do data frame, fica super simples de fazer esse gráfico. Então para isso o que eu estou fazendo é, pegando essa variável que a gente criou, essa grouped class, e eu estou usando esse método resetIndex. Basicamente o que ela faz é pegar esse objeto aqui, colocar um índice de 0 a n, né, de acordo com o tamanho desse objeto, e depois eu passo como parâmetro name igual a count, porque esse valor aqui, que são os valores que o grouped class criou por causa desse size que a gente passou aqui, né, ele está sendo uma nova coluna. Então só para que essa coluna tenha um nome coerente, eu estou colocando esse name igual a count aqui. Se eu tirar isso daqui, a coluna vai ter um nome de 0. Né? Vai ser um nome que não nos diz nada, então eu estou colocando aqui count para ficar mais claro o que ela significa. Se eu executar essa célula, como a gente pode ver agora, nosso objeto pclass, ele é um data frame, então ele tem índices de 0 a 5, já que a gente tem 6 elementos, né? São 3 classes de pclass, 2 categorias para survived, então né, o produto cartesiano disso dá 6 linhas, 6 categorias diferentes, e a contagem agora é uma coluna. Então agora ficou super simples de a gente fazer esse gráfico. O que a gente precisa fazer é usar o px.bar, né, o Plotly Express, que a gente já usou anteriormente. Agora a gente está usando um ponto bar para criar um gráfico de barra, né, a função do gráfico de barra. A gente está passando como parâmetro o data frame que a gente criou aqui. O nosso eixo x vai ser a variável pclass, então as categorias da pclass vão ser o eixo x. O eixo y vai ser a contagem, né, que é o que nos importa. E para a gente distinguir quantos valores são de cada uma das categorias, a gente vai passar como parâmetro color a variável survived.
Então, se a gente executar essa linha, a gente pode ver aqui o resultado do nosso gráfico. Como a gente pode ver, agora a gente já tem um resultado bem melhor visualmente de analisar. A gente ainda tem um pequeno problema que a gente vai resolver depois, que é a variável survive está sendo interpretada pelo Plotly como uma variável contínua, né? Vocês podem ver aqui que a gente tem um espectro aqui que ele criou de 0 a 1, mas não precisa ser assim para a gente só está interessado nos valores de 0 e 1, então essa variável podia ser categórica. Depois a gente vai manipular ela para melhorar ainda mais a nossa visualização, mas isso já está satisfatório para a gente. Como a gente pode ver aqui, e como já era de se esperar, a P-Class é uma variável que tem uma predominância muito grande de passageiros que sobreviveram. Então aqui a gente tem mais de 50% da P-Class que é survived igual a 1, tem o valor dos passageiros que sobreviveram. Já a segunda classe a gente vê que já é um pouco menos de 50%. Então, apesar de ter ainda mais valores que a terceira classe, obviamente, ela ainda é uma diferença considerável para a primeira classe. E a terceira classe, como a gente pode ver, é bem menor na taxa de sobrevivência, né? Então, pelo que a gente observa aqui, a gente tem uma quantidade considerável de valores em cada uma das variáveis, né? A variável que menos tem, a categoria que menos tem é a categoria P-Class igual a 2, e mesmo assim a gente tem quase 200 amostras. Então, provavelmente não faz sentido a gente juntar essas variáveis, não é uma boa ideia para o nosso modelo, já que elas têm uma boa quantidade, e as três apresentam proporções bem diferentes. Então a gente consegue ver uma relação bem clara entre a survived e cada uma das categorias. Então essa variável está legal assim, a gente vai utilizar ela dessa forma, a gente não precisa se preocupar em manipular ela de alguma outra forma para melhorar o nosso modelo, pelo menos não no primeiro momento. Depois a gente pode fazer um processo de iteração e levantar algumas hipóteses do que pode melhorar, que a gente não vai fazer nesse desafio por ser um exemplo bem introdutório, mas isso é bastante comum em projetos de Data Science do NEL e em qualquer outro projeto de Data Science, a gente criar um modelo inicial a partir de algumas hipóteses, e se o modelo não atingir os resultados que a gente espera, a gente ir alterando as hipóteses que a gente assumiu para alcançar resultados cada vez melhores. Bom, o que a gente vai fazer então para melhorar essa visualização da survived? Basicamente o que a gente vai fazer é transformar ela em uma variável de string. Então ela vai virar uma variável de texto e assim a gente vai conseguir dividir em categorias 0 e 1. É super simples, a gente só vai utilizar esse método sType, que basicamente o que faz é transformar essa coluna inteira em string. Então, realmente é só isso que a gente precisa fazer para resolver essa questão de ela aparecer como uma variável contínua. Depois, o que eu estou fazendo aqui nos próximos é exatamente a mesma coisa que a gente já fez anteriormente. Eu dou um group by nas variáveis que nos importam, uso o ponto size para a gente pegar os tamanhos de cada um desses agrupamentos e reseto o índice para criar um data frame como a gente quer. E depois, eu estou fazendo isso tudo na mesma linha porque a gente pode fazer isso para simplificar, mas é a mesma coisa que eu estava fazendo aqui de uma maneira mais desdobrada e tudo mais. E depois estou gerando o gráfico da mesma forma, passando o data frame como objeto, o x vai ser a variável que a gente está olhando agora, o y vai ser o número de valores e a cor vai ser a nossa variável alvo. Executando essa célula, de novo a gente pode observar que tem uma diferença de valores, né? A gente já tinha visto isso anteriormente, tinha bem mais homens do que mulheres a bordo do Titanic, mas aqui a gente pode observar que a quantidade de mulheres que sobreviveram foi bem superior à quantidade de homens, né? Proporcionalmente. Então, a gente provavelmente também não faz sentido a gente mudar essa variável, não tem por que a gente juntar ela. Ela já é uma variável binária, então uma variável que por si só é super simples, e ela tem uma diferença super clara entre as duas categorias que a gente tem, né? Aqui os homens, como a gente pode ver, dá um pouco mais de 20%, acredito eu, e um pouco menos, na verdade, e as mulheres aqui dá, acho que quase 80% talvez. Então, realmente, não tem por que a gente mudar essa variável também, ela está legal dessa forma. Mesma coisa para embarked agora. Se a gente executar, a gente pode ver que a variável Q tem bem poucos valores, a variável C também não tem muitos, e a S é predominantemente a que mais tem variáveis, mais tem valores. De qualquer forma, a diferença entre elas não é tão grande. Se a gente vê a Q, ela tem 30 passageiros sobreviveram e 47 que não sobreviveram. Então deve dar em torno de 30 e poucos por cento. E aqui na S a gente também tem essa proporção parecida. Somente na C que a gente tem um pouco mais de 50% que sobreviveram. Então, essa variável a primeiro momento não nos parece muito útil. Talvez a gente possa utilizar ela juntando, por exemplo, a Q e a S, e aí a gente transforma ela numa variável binária, já que Q e S são variáveis com uma distribuição parecida e Q tem muito poucos valores, né? Então não vale a pena a gente deixar ela separada, mas não parece ser uma variável que influencia tanto para o nosso modelo. Então o mais provável é que a gente
até utilize ela para alimentar o nosso modelo, juntando a Q e a S, mas não dá para esperar que ela seja muito decisiva para a decisão do nosso modelo, né? Bom, partindo então para a variável nova que a gente criou, a numeric ticket. O que a gente pode fazer? A gente pode executar ela aqui e observar que a gente tem uma diferença considerável também de proporção. Apesar de que nos dois casos a taxa de sobrevivência foi menor de 50%, tanto para alguém que tinha um ticket numérico e alguém que não tinha, mas a gente pode observar que ainda é um percentual maior de pessoas que tinham um ticket numérico e sobreviveram. No entanto, se a gente pensa na ideia do problema, não é tão claro qual é a relação que existe, né? Do ponto de vista do problema mesmo, que relação que tem uma pessoa ter um ticket numérico ou ter um ticket com letras também. Parece que é mais uma questão de coincidência do que de realmente isso fazer sentido. Então, quando a gente tem mais informações sobre o modelo, nesse caso a gente tem informações super limitadas, a gente não sabe muito sobre como funciona o nosso problema, então a gente acaba tendo que assumir algumas hipóteses de que realmente as variáveis tinham alguma diferença. Mas quando a gente tem mais informações sobre o modelo, quando a gente está trabalhando com um especialista que entende muito do negócio, a gente pode explorar melhor essas relações e ver se foi realmente uma questão de causalidade ou se as variáveis realmente têm alguma relevância, alguma influência entre si. Então vamos lá. Depois disso, então vamos analisar a última variável nova que a gente criou, que é a new cabin. É aquela que a gente tinha várias categorias diferentes, agora a gente diminuiu um pouco. Se a gente, depois de fazer exatamente o mesmo processo, executar ela, a gente pode ver que a variável de não ter uma cabine, né, a variável que ficou com a letra N, é muito predominante em relação às outras, né? A gente pode ver que tem uns valores muito pequenos nas outras e a diferença de proporção delas não é tão considerável, né? A gente não tem algumas variáveis em que todas as pessoas sobreviveram, na verdade a gente até tem para essas variáveis menores aqui. A gente pode ver que aqui, na T, a única pessoa que tinha, ela não sobreviveu. Mas é uma quantidade muito pequena, é uma amostra muito irrelevante. Então talvez uma coisa que a gente pode tentar fazer é simplesmente juntar se a pessoa tinha uma cabine ou se ela não tinha e observar essa variável binária, né? De sim ou não. Talvez faça mais sentido do que a gente ter várias categorias com bem poucos valores que, no fim das contas, quando a gente observa aqui, são bastante semelhantes, né? A gente tem, para as cabines, realmente a maioria tem uma maior taxa de sobrevivência, né? Em relação, principalmente, à variável de não ter cabine, em que a gente tem bem mais pessoas que não sobreviveram. Então, acho que uma boa possibilidade que a gente tem é juntar todas essas categorias em um único valor, uma única categoria. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai de novo aplicar uma função lambda, né, usar o .apply, só que agora na coluna que a gente criou nova. Então, a gente vai criar uma coluna head cabin, que vai ser uma pergunta, né, se tinha uma cabine, e a gente vai aplicar um método na nova coluna que a gente tinha criado, onde o valor da coluna vai ser 0 se a linha era n, ou seja, se não tinha cabine, certo? Caso contrário, ela vai ser 1. Super simples, bastante parecido com o que a gente fez ali em cima sobre a numeric ticket, né? E agora a gente pode de novo analisar o gráfico agora com uma variável binária. Como a gente observa aqui, agora faz um pouco mais de sentido a gente usar essa variável, porque a gente tem uma diferença bem considerável entre elas, né? A gente tem mais pessoas que sobreviveram, mas agora mais pessoas que não tinham cabine, mas agora essa variável de ter cabine, ela não tem uma quantidade tão pequena, né? Antes a gente tinha várias variáveis muito pequenas que eram irrelevantes quando comparadas à variável n, né, de não ter cabine. Agora a gente já tem uma amostra muito melhor e uma diferença bem clara entre elas, né? Enquanto na variável de ter uma cabine a gente tem 136 pessoas sobreviveram e só 68 que não, então mais do dobro, né? Exatamente o dobro na realidade. Aqui a gente tem uma proporção de mais ou menos o contrário, né? Então aqui a gente tem uns 33% que sobreviveram sem ter uma cabine e aqui uns 60 e poucos %. Então agora sim essa variável já se tornou bem mais relevante para a gente e a gente pode utilizar ela. Bom, agora a gente conseguiu observar melhor as nossas variáveis, a gente já conseguiu entender melhor como que elas influenciam as variáveis categóricas no nosso modelo e a gente já conseguiu manipular as mais problemáticas que a gente não entendia muito bem e agora elas já mostram uma relevância bem maior, a gente já consegue usá-las muito melhor para alimentar o nosso modelo e ter uma saída mais relevante, uma resposta mais relevante para se uma pessoa sobreviveu ou não ao acidente. Então, nos próximos vídeos a gente vai tentar limpar um pouco essas variáveis, tirar alguns valores que ainda não nos interessam muito e deixá-las já num formato melhor para que a gente possa aplicar alguns modelos, a gente possa testar alguns métodos para
o nosso modelo predizer a variável que nos importa. Pessoal, por hoje era isso que a gente gostaria de passar para vocês. Qualquer dúvida, feedback, comentários que vocês tiverem a respeito, podem nos contatar, podem deixar nos comentários no vídeo, que a gente vai tentar responder e tentar melhorar cada vez mais.